outros assuntos relacionados à CPI da pandemia, eu converso agora com o senador Alessandro Vieira, que afirmou em rede social, que já apresentou o pedido de convocação de Luiz Paulo Dominguete Pereira para depor à comissão. Já vou trazer outra denúncia também relacionada ao governo Bolsonaro e à compra de vacinas divulgada pela Cruzoé, mas eu aproveito para dar o meu bom dia para o Josias de Souza, que me acompanha nessa entrevista, e ao senador Alessandro Vieira. Os dois sejam muito bem-vindos. Uma ótima quarta-feira, senador. E o senhor já protocolou, acompanhei ontem na sua rede social, o pedido de convocação dessas pessoas envolvidas na denúncia, na reportagem da Folha de São Paulo. Um ótimo dia para o senhor. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Sim, apresentamos já os pedidos de convocação, tanto do Luiz Miranda para a sessão secreta na CPI, para que ele possa explicar essa nova denúncia que fez na revista Cruzoé, e do empresário Dominguete, da VAT Medicamentos, que teria recebido essa proposta de pagamento de propina de $1 por dose, para que pudesse fazer a venda daquilo que oferecia o Ministério da Saúde. São fatos muito graves, que precisam ser bem apurados. A gente sabe do momento turbulento da política, mas tudo aponta, e a própria exoneração do servidor logo em seguida aponta, para a existência de um esquema de corrupção que seguramente, além de prejuízos para os cofres públicos, atrapalhou muito o combate à pandemia. Senador, nesse caso específico da propina ou suposta propina para a aquisição da vacina AstraZeneca, há o fato de que o laboratório aparentemente está dizendo que não tem nenhum representante, né? Não lhe soou estranho isso, não? Parece um sujeito que estava fazendo uma pescaria ali no Ministério, encontrou alguém disposto a cobrar propinas, mas mostra o problema. Agora, parece que qualquer um que se dispusesse ali a vender vacinas com propina era atendido no Ministério, né? A falta de profissionalismo é flagrante. Você não tem o mínimo de trabalho técnico no Ministério da Saúde. Você tem uma divisão entre aloprados e pessoas que buscam algum tipo de vantagem ilícita, ligadas a grupos políticos tradicionais aqui do Brasil. Não é novo esse quadro de esquemas para tentar drenar recursos da saúde. A gente sabe que a pasta da saúde sempre tem orçamento muito elevado e, aparentemente, tem aí a persistência de um sistema, de um grupo que apadrinhou esse funcionário público, o Roberto Dias, e que estaria, através dele, tentando ter vantagens financeiras em contratos. Tudo muito sério, mas exige uma apuração cuidadosa, não só pela CPI, mas pelos órgãos de controle. CGU, Polícia Federal, Ministério Federal, tem que sair das suas cadeiras e começar a se mexer, porque é muita coisa grave acontecendo no Brasil. Senador, a investigação desse flagelo sanitário que o Brasil está vivendo, ela iluminou ambientes desconhecidos, no setor da saúde. Primeiro veio esse gabinete paralelo, que tornava o ministro formal um personagem quase secundário, na gestão da saúde. Agora, com essas denúncias de corrupção, a investigação está invadindo ali os porões do Ministério da Saúde. Do ponto de vista de um investigador, o senhor é egresso da Polícia Civil, portanto, o senhor tem uma visão de investigador. Com esse tipo de visão, qual desses ambientes, a seu juízo, o gabinete paralelo ou o porão, é mais comprometedor e resultará em mais evidências, mais provas para o relatório final da CPI? Acredito que os dois se comunicam nesse prejuízo ao Brasil. A gente tem já provas, a gente tem tentado fazer um passo a passo didático. Nós já comprovamos que o Brasil se portou de uma forma totalmente diferente do resto do mundo. Nós já comprovamos que esse comportamento absurdo do governo federal resultou em mortes, isso está documentado. Menos vacinas, mais internados, mais mortos. Ele já cumpriu essa etapa completamente. E agora a gente parte das motivações. E, aparentemente, elas se dividem. Você tem um grupo que se motiva por teorias conspiratórias, por teses de grupo de WhatsApp, que é o chamado gabinete paralelo, que hoje tem o depoimento do empresário Carlos Wizard como um participante desse processo, em primeiro momento visto como um voluntário de boa-fé, mas participando, incentivando, eventualmente financiando esse movimento. E, do outro lado, você tem os oportunistas que ficam sempre cavando oportunidades para roubar, para assaltar os cofres públicos. É alarmante você ver isso acontecendo de uma forma tão aberta, escancarada. Ninguém se inibiu com tudo que já aconteceu no Brasil. E a gente espera que nas próximas semanas ele consiga materializar melhor isso. Mas nesse passo a passo, a gente já provou que o governo errou,
que não existe nenhuma justificativa para esses erros e que custaram centenas de milhares de vidas. É tudo muito doloroso para o Brasil. São vidas perdidas, não é, senador? A gente está falando bastante sobre essa denúncia publicada na reportagem da Folha de São Paulo. Quero trazer agora outra que foi publicada pela revista Cruzoé. Traz novos relatos do deputado federal Luiz Miranda, né, que junto com o irmão dele denunciou um esquema de corrupção para a compra de outra vacina, a indiana, Covaxin. Nessa reportagem, Miranda afirmou que o deputado Ricardo Barros, por meio de um lobista, o Silvio Assis, ofereceu propina para que ele e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, parassem de atrapalhar o andamento do contrato milionário do Ministério para a compra da indiana Covaxin, né? Foram 2 reuniões e Barros teve presente, segundo a publicação, em todas elas. A CPI deve votar ainda hoje o requerimento de convocação de Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, para que ele explique as denúncias e as suspeitas envolvendo o nome dele, e aparece aí, portanto, em 2 oportunidades, não é? A gente está falando sobre Ricardo Barros quando o assunto foi a compra da AstraZeneca, também quando a compra da Covaxin. Qual a importância de ouvir o líder do governo na Câmara, senador? Soma-se a essa situação também a participação dele, o envolvimento dele na negociação com a vacina da fabricante CanSino, chinesa, através de uma distribuidora Belcher da cidade de Maringá, no Paraná. É uma figura controversa, já conhecida pelo, noticiário policial brasileiro. A gente apresentou requerimento de convocação para que ele possa ser ouvido e prestar os esclarecimentos sobre esses fatos todos. Ele recentemente já confirmou a reunião com Luiz Miranda, apenas alega que o conteúdo não foi esse que divulgaram na revista Cruzoé. Quem já fez interrogatórios, sabe que a primeira etapa é colocar o cidadão no local do crime. Ele mesmo já se colocou no local do crime. Agora ele vai discutir o conteúdo dessa conversa e buscar os meios de prova para poder entender. Mas é bastante claro que você tem aí um processo de, no mínimo, advocacia administrativa e interferência política naquilo que tem que ser profundamente técnico. Ele não está falando de compra de sorvete, ele está comprando vacina. Comprar ou não comprar, ser eficiente ou não ser eficiente, representa a diferença entre ter gente morrendo na fila do hospital e ter gente com saúde retomando para a economia, para o trabalho, para as suas famílias. Então, Ricardo Barros é peça fundamental. A gente falava no Ricardo Barros desde a 2ª ou 3ª semana da CPI e surgiu a oportunidade política para quem tem a maioria de votos para aprovar essa convocação e colocar sentado naquela cadeira o deputado federal Ricardo Barros. Agora, nessa cena toda, senador, há um sujeito cada vez menos oculto por trás de tudo isso que está acontecendo, que é o presidente Bolsonaro, né? O Ricardo Barros é líder do governo na Câmara. O deputado Luiz Miranda, que trouxe o nome do Ricardo Barros à cena, dizendo que o próprio presidente da República mencionou o Ricardo Barros no instante em que soube das irregularidades relacionadas à Covaxin. Esse personagem que está cada vez menos oculto, como lidar com ele, uma CPI que não pode convocá-lo para depor, como investigá-lo sem ouvi-lo? Qual é o comportamento que a CPI tem que ter em relação ao presidente da República, a seu juízo, e como ele figurará no relatório final? Ainda precisa avançar bastante no trabalho de investigação. A gente tem uma sequência grande de documentos, de quebras para serem analisadas, mas é flagrante que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem uma posição de comando nesse processo. Ele tem um comando no sentido de garantir para o gabinete paralelo um nível de atenção e de decisão executiva maior do que do próprio ministro da Saúde. Isso foi também demonstrado nos vários depoimentos que a gente teve. E, ao mesmo tempo, ele valida o esquema político de corrupção quando ele empodera as mesmas figuras de sempre. Ninguém pode alegar surpresa quando tem um cidadão que já responde a processo cometendo novamente o mesmo tipo de ato. Não surpreende ninguém. Essa forma de atuação, e é importante registrar, Josias, e você sabe disso com a experiência que tem, ninguém está falando aqui de esquema individual, um cidadão que, solitário, resolveu praticar um grande golpe contra os cofres públicos. Esses esquemas são grandes, normalmente vinculados a partidos ou a cúpulas partidárias, envolvem distribuição de recursos para mais de um indivíduo, e são coisas que se repetem na nossa história. E só acontecem quando a liderança política dá posição de força para essas pessoas. Eles não conseguem entrar no cofre se ninguém entregar para eles a chave. E aparentemente o que o presidente fez, repetindo o que outros presidentes fizeram antes, foi entregar a chave do cofre para esse tipo de gente. O resultado, a gente falava lá atrás, não dá para casar com o Centrão e sair inteiro.
depois que o Luiz Miranda esteve com o presidente e que entrou em cena essa perspectiva de que o presidente possa ter cometido o crime de prevaricação, surgiram pelo menos 3 versões que têm o propósito de blindar o presidente. Numa primeira versão, o documento era falso, aquela primeira fatura que pedia um pagamento antecipado de 45 milhões de dólares foi apresentado como um erro comezinho, que foi corrigido e tal. Isso não ficou em pé nem 24 horas. Aí colocaram o general Pazuello em cena como um personagem ao qual o presidente teria recorrido para investigar, mas o general tinha ficado ali apenas um dia antes de ir embora, não tinha dado muito tempo para investigar, e ontem colocaram um terceiro personagem, que é o coronel Elcio Franco, que na primeira entrevista, participou da primeira entrevista e não tinha mencionado esse papel dele como um auditor do contrato. Essas 3 versões, alguma delas fica em pé, e como lidar com essa sequência de versões do presidente para blindar versões do Palácio para blindar o presidente? Nenhuma delas se sustenta, né? Você tem uma tentativa mambembe de tapar o sol com a peneira e de continuar iludindo aquela base de aficionados pelo presidente da República. É profundamente lamentável. É natural, acho que é até razoável imaginar que dentro de um governo do tamanho do governo federal você vai ter episódios de corrupção. O que você jamais vai poder aceitar é que esse episódio seja proporcionado pela força política do gestor e seja acobertado por ele. É o que a gente vê agora. Que eu não posso tratar como razoável uma ideia de que tem um grupo que pede propina e as pessoas continuam no cargo. No caso do Roberto Dias, chega a ter uma indicação para a Anvisa, para um cargo de diretoria. Quem sabe qual é o objetivo dessas indicações, também não é coisa nova em Brasília. O aparelhamento das agências para poder ter vantagem financeira lá na frente, isso tudo se repete, ele está repetindo o mesmo circuito, é uma coisa de uma tristeza profunda. O Brasil parece preso numa ratoeira sem conseguir escapar. Isso tudo aponta para uma liderança política que tem domínio sobre essa situação e que faz escolhas. É um alerta, literalmente, repetindo o que eu já falei, não tem como você fazer um casamento desta proporção com o Centrão e sair limpo dessa situação. Não tem. A forma de atuar é a mesma sempre. Os objetivos são fisiológicos ou claramente de corrupção. É assim que a turma sustenta toda a sua estrutura partidária, de base parlamentar, de base nos estados, e a gente tem que encontrar caminhos para acabar com isso. A CPI vai fazer um pedaço desse trajeto. A CPI não tem ferramentas suficientes, nem tem tempo suficiente para apurar onde é que está o laranja que fez a lavagem do dinheiro. Ele não vai conseguir, é muito improvável que ele consiga. Mas ele vai conseguir deixar de pé todos os indícios para um caso robusto que a Justiça deverá apreciar mais adiante. Senador, ontem o Ministério da Saúde suspendeu a compra da vacina, da Covaxin. Como é que o senhor observou essa movimentação, já que, de acordo com o próprio governo, o Josias trouxe as versões, não há irregularidades nessa compra? A suspensão do contrato foi sugerida pela CGU, quer dizer, nem sequer a iniciativa o ministro da Saúde teve capacidade de ter. Foi outro alerta que a gente fez um dos depoimentos do Dr. Queiroga, a CPI, que era a condição de rainha da Inglaterra. O risco que isso traz para a biografia dele. Porque se você é abaixo da sua estrutura de poder, você tem secretários que não respondem ao seu comando. Respondem ou a lideranças políticas do Centrão, ou ao grupo militar que assessora o presidente da República, você não tem poder de execução praticamente nenhum. E se acima de você tem um presidente da República que não respeita as recomendações do seu próprio ministro, isso é uma receita fatal. Eu não consigo ver como ter sucesso no Ministério. Então, mesmo nesse caso, sabendo dos problemas, ele não teve autonomia para cancelar. Teve que vir da CGU a recomendação para que finalmente se anunciasse essa medida que é importante para preservar os cofres públicos e para garantir uma apuração mais tranquila. Senador, tem dois ambientes nos quais trabalha a comissão, e eu queria saber do senhor um pouco de técnica ali, como é que isso está funcionando. Um ambiente é esse ambiente que nós assistimos, é o palco, onde ocorrem ali os depoimentos, e, exceto em casos excepcionais, como aconteceu, aliás, na última sexta-feira com o deputado Luiz Miranda, o senhor teve ali um papel relevante no ápice do depoimento dele, quando ele mencionou o nome do líder do governo, o Ricardo Barros, o senhor apertou ali os botões da personalidade dele que levaram, ele ficou praticamente pronto ali, depois a senadora Simone Tebet
arrancou o nome. Afora essas excepcionalidades, normalmente tem muita mentira nesses depoimentos. E, ao mesmo tempo, há outro ambiente que ninguém vê, que é o ambiente onde circulam os papéis, resultantes das quebras de sigilo, documentos requisitados. Eu queria saber como funcionam esses dois ambientes em paralelo e se os senhores já dispõem de documentos, de dados, de quebras de sigilo que permitam desmontar as mentiras. Como é que esses dois ambientes funcionam? A gente vem avançando nas duas searas, né? A primeira delas é a coleta de depoimentos. É muito natural que, especialmente no começo da CPI, você tenha grande dificuldade, porque os colegas não têm nenhuma familiaridade com o que é colher um depoimento. Acho que a gente vem melhorando nesse sentido. As pessoas estão preparando, os senadores estão preparando melhor perguntas, enfim, um roteiro lógico para aquilo que você quer chegar. Mas é natural que em depoimentos, especialmente sobre fatos graves, você vai ter fragmentos de informação. É muito raro você ter uma informação linear, limpa, que indique crime, autores, circunstâncias, motivações. Os documentos e quebras, a gente vem trabalhando neles com alguma dificuldade, mas acelerando nos últimos dias. As equipes da Polícia Federal, Receita, começaram a colaborar, e TCU começaram a colaborar de uma forma mais intensa, mais presencial. A gente vem cobrando bastante para que tenha um foco e consigam acelerar esse processo, mas é absolutamente indispensável a prorrogação do prazo da CPI. Você não pode deixar mais de 1 terabyte de informações sem análise por falta de tempo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, surpreendentemente ontem, recebeu o requerimento de prorrogação. O regimento é cristalino. Quando chega o requerimento de prorrogação com o número de assinaturas, ele só pode fazer uma coisa, que é prorrogar, mas ele decidiu deixar a leitura para um outro momento que ele considera oportuno. É mais do mesmo. Vai ter o mesmo encaminhamento, o mesmo resultado. Se ele não fizer a leitura e a prorrogação, nós vamos ao Supremo Tribunal Federal novamente, como fomos para ter a instalação da CPI. Esse joguinho político, meio precário, tosco, ele se sustenta quando é feito com relação a interlocutores que não têm capacitação mínima para confrontar. Não é o caso da gente aqui, não é o caso de quem está fazendo. A gente tem dimensão do que está fazendo. A gente sabe o tamanho do problema. Para explicar, senador, o que o senhor chama de joguinho político, quis me parecer que o presidente do Congresso, do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, como que ofereceu ao Palácio do Planalto um período, um prazo, uma oportunidade para que o Palácio consiga seduzir os senadores que assinaram o requerimento para prorrogar a CPI, seduzi-los, de algum modo, cargos, verbas, para que eles retirem os nomes do relatório. É isso, e essa sedução, há a possibilidade de surtir efeito? Parece que um senador já tirou o nome, né? E os senhores darão que prazo de tempo para que o senador Pacheco se convença da necessidade de prorrogar antes de recorrer ao Supremo? A gente deve ter hoje uma conversa sobre o tema. Esse roteiro foi o mesmo roteiro para a instalação da CPI, acho que todo mundo acompanhou. O senador Rodrigo Pacheco ficou sentado no requerimento por semanas, até que o Supremo Tribunal Federal determinasse o cumprimento óbvio do que está na Constituição e no regimento do Senado. Agora, por uma segunda vez, ele faz o mesmo procedimento. Ele tenta sentar, deixar o recesso acontecer, deixar o clima político modificar, para depois fazer ou não a leitura do requerimento. O Brasil não pode ficar refém desse tipo de figura. Isso é absolutamente inaceitável. Ninguém é criança aqui, ninguém está falando de coisa simples. A gente está falando de mais de 500 mil de brasileiros que morreram, mais de 18 milhões de contaminados pela doença, que é uma doença grave. Eu já tenho mais de 100 dias que saí do hospital, continuo tomando remédio, continuo fazendo fisioterapia. Então não é brincadeira. Então quem pensa em fazer política desse tipo, neste momento no Brasil, vai dar com os burros na água, como se dizia antigamente. Não vai ser aceito, vai ser denunciado e vai pagar um preço político caríssimo. Senador Josias, quero trazer aqui um elemento novo para a nossa conversa. O senhor espera... Pode ir lá. Quero trazer uma notícia que saiu agora há pouco no UOL. Quer fazer um complemento daí, Josias, para eu trazer essa notícia? Não, só queria saber do senador quanto tempo o senhor vai aguardar. O senhor que fez o primeiro requerimento, foi coautor do requerimento que deu margem à abertura, à instalação da CPI. Quanto tempo o senhor vai dar ao senador Pacheco antes de recorrer ao Supremo? O mandado de segurança já está sendo redigido desde ontem. A gente não vai dar muito tempo para isso, porque a gente já viu esse filme. Filme velho. Vai ser protocolado hoje, não? A gente vai ter uma conversa primeiro com o presidente Rodrigo Pacheco, né? Eventualmente ele pode estar apenas se equivocando, enfim, não pensou bem sobre o assunto, talvez ele tenha, após uma noite de sono,
uma visão mais clara sobre o que está acontecendo no Brasil e faça a leitura, que é a obrigação dele, não é favor para ninguém, muito menos para o Brasil. Mas se ele não tiver essa providência, aí só resta buscar o Supremo novamente, para quem tem o cumprimento da lei. Perfeito. Vamos lá, então, quero trazer aqui para vocês uma notícia que saiu agora há pouco na Folha de São Paulo, é destaque no UOL, nossa principal manchete agora, uma troca de e-mails que mostram que o governo Bolsonaro negociou oficialmente com a empresa que denunciou propina de $1 por dose. Essas mensagens foram trocadas entre a empresa e Roberto Dias, diretor acusado de pedir propina por vendedor de vacina. E em e-mails obtidos pela Constança Rezende, jornalista da Folha, eles mostram que o Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro negociou oficialmente a venda de vacinas com representantes da Davat Medical Supply. Um representante da empresa afirmou à Folha que recebeu um pedido de propina de $1 por dose em troca de assinar o contrato. Essas mensagens foram trocadas entre Roberto Ferreira Dias, diretor de logística do Ministério, Herman Cardenas, que aparece como CEO da empresa, e Cristiano Alberto Carvalho, que se apresenta como procurador da empresa. O próprio Dias envia um e-mail em que menciona uma reunião ocorrida sobre esse assunto. Ele é apontado como autor do pedido de propina e a exoneração dele foi anunciada na noite de ontem, depois das revelações da Folha de São Paulo. Senador, troca de e-mails, quer dizer, vai ficando mais concreta, né, aquela situação toda sobre a participação, pelo menos essa possibilidade de um pedido de propina por parte do representante do Ministério. A negociação aconteceu, essa é a negociação que foi referida tangencialmente pelo Luiz Ricardo, servidor do Ministério da Saúde, irmão do deputado Luiz Miranda, e que mencionou ter ouvido um colega terceirizado uma hipótese de vendedor de vacinas que não teve sucesso porque não aceitou pagar propina. Esses documentos existem, são reais, a troca de e-mails, as conversas por telefone e WhatsApp, e a gente agora caminha para ver se efetivamente teve o conteúdo ilegal, ou seja, o pedido de propina. São fatos muito graves, né? E tudo isso envolve vida de gente honesta, enfim, inocente, que está tocando seu caminho, pensando que o governo está cuidando, e, na verdade, você tem aí um grupo absolutamente equivocado, enfim, por vários motivos ineficientes. Senador, o presidente Bolsonaro ele mudou um pouco o discurso, né? Ele antes dizia que o governo era incorruptível, que não havia corrupção no governo, agora ele já está evoluindo, está dizendo, olha, eu não posso saber de tudo que ocorre nos ministérios, é impossível. Agora, neste ministério especificamente, o Ministério da Saúde, esse é o ministério no qual o presidente mandava e o general Pazuello obedecia, né? O senhor acha que, diante desse conjunto de indícios, é possível aceitar como razoável a tese de que o presidente não soubesse o que se passava ali, não soubesse o que o seu líder na Câmara fazia ali, o que o preposto do líder fazia, o que o general acobertava? É possível? Como é que o senhor enxerga esta cena à luz das declarações oficiais e das versões extraoficiais? Não é razoável imaginar um nível de desconhecimento desse tamanho, a não ser que se trate de uma pessoa absolutamente inepta, uma pessoa sem capacidade mínima intelectual para exercer a função. Como você bem lembrou, você teve uma militarização profunda do Ministério da Saúde, e o pretexto dessa militarização era justamente expurgar, retirar de lá os quadros envolvidos com erros, com corrupções, e garantir eficiência, transparência e qualidade. A gente não teve nada disso, não teve eficiência, não teve transparência, não teve qualidade, e agora, uma cereja macabra do bolo, a gente tem essa possibilidade de propina, e na reunião referida pelo empresário, você teve a presença do militar da reserva que está sendo identificado pela CPI. Perfeito. Senador, quero trazer... Pois não, vai lá, Josias. Por favor, Diego, não, por favor. Não, vai lá, que você quer complementar, eu ia mudar de assunto, vai lá. Eu queria obter do senador uma impressão, porque nós estamos falando aqui de um quadro muito grave, assuntos muito graves, e que vão, evidentemente, desaguar em dois polos, sobretudo. Um, a Procuradoria-Geral da República, a quem cabe dar curso a eventuais denúncias por crime comum, e o outro é a presidência da Câmara, a quem cabe deflagrar um eventual pedido de impeachment. E nesses dois polos, nós temos pessoas dispostas a blindar o presidente. Então, eu queria saber do senador como contornar este pós-CPI, tendo em vista essa perspectiva de que haverá resultados e que os dois personagens incumbidos de dar curso a esses resultados
não parecem muito dispostos a fazê-lo. Como agir, como assegurar que estas apurações tenham a devida consequência? Vai ser uma necessidade grande de pressão da sociedade, né? Não há como fugir disso. A imprensa fiscalizando, sociedade cobrando, e o custo político dessa manutenção de um quadro de omissão por parte da PGR e do presidente da Câmara que seja elevado, cada vez mais elevado. As pessoas vão cada vez mais ter a compreensão concreta de que aquelas vidas que se perderam, parte delas, esse prejuízo, esse dano, aconteceu por ineficiência, por incompetência e talvez por corrupção. Isso tem um preço muito elevado. Mesmo um político com o perfil do deputado federal Arthur Lira faz esse tipo de conta. Eu acho que nenhum procurador-geral da República, nenhum presidente de Câmara assume seus cargos pensando em processar o impeachment, pensando em processar por crime comum o presidente da República, mas são fatos que se impõem diante da responsabilidade das cadeiras. A gente espera que eles tenham hombridade para cumprir suas funções. Se não tiverem, a história cobra seu preço. Senador, hoje quem presta depoimento à CPI é o empresário Carlos Wizard, né? Já chegou a ser convocado, estava fora do país, agora sim o depoimento vai ser prestado. Na avaliação do senhor, ele pode trazer algum elemento novo ou realmente os depoimentos mais importantes devem ocorrer na quinta e na sexta-feira aqui essa semana? Eu não acho que o depoimento do empresário Carlos Wizard seja central nesse processo, mas ele vai ajudar a esclarecer o quadro de absoluto descontrole, enfim, equívoco na forma de gestão. Aparentemente, Carlos Wizard entra nesse processo junto com o Pazuello, pelas mãos do Pazuello, e considerando que é um bilionário, ele passa a ser rapidamente um grande articulador, um grande centro de atenções daqueles que querem continuar propalando teorias conspiratórias, tratamentos que não apresentam efetividade científica. Isso tudo vai se somando naquilo que ficou conhecido como gabinete paralelo. Na última semana surgiu a informação da participação do Carlos Wizard, também na questão da tentativa de aprovação célere da vacina produzida pela CanSino, através da Belcher de Maringá. Já passa a ser um episódio que precisa de um esclarecimento maior. Eu espero que o depoimento de hoje consiga esclarecer esses dois pontos. Como é que ele se meteu nessa negociação que envolve um fabricante chinês de vacinas, uma empresa da cidade do Ricardo Barros, presidida, representada por pessoas ligadas muito proximamente ao deputado federal Ricardo Barros, que tentou pressionar junto à Anvisa a liberação rápida da contratação e sempre do pagamento antecipado desse material. Ele repete o mesmo procedimento desde o tempo da Global, quando ele era ministro da Saúde. Pagamento antecipado e a entrega depois fica ao Deus dará, e o recurso nunca volta aos cofres públicos e o cidadão nunca é atendido. Não vejo como central Carlos Wizard, mas é importante ouvir. Perfeito. Diante da perspectiva, senador, de que ele possa silenciar até para não se autoincriminar, ou até mentir, não é? Que a nossa Constituição permite aos investigados fazer esse tipo de coisa, os senhores já dispõem, no caso do Carlos Wizard, de documentos decorrentes da quebra de sigilo que permitam confrontar eventuais versões com fatos? Esses documentos estão em análise, Jesus. A gente já recebeu, mas a equipe é muito restrita para fazer análise de tanta coisa. Como eu disse, é mais de 1 terabyte, quase 1,5 terabyte de documentos e quebra de sigilo. A estrutura está sendo montada para eles. E ontem ainda eu solicitei do presidente Omar Aziz o aumento das equipes técnicas, porque mesmo com a prorrogação, é um prazo curto, são mais de 90 dias, então você tem que ter análise disso tudo, relatórios, cruzamento de vínculos. Os dados já chegaram, mas estão em análise. Ok, senador Alessandro Vieira. Josias, tem mais uma pergunta ou podemos finalizar com o senador? Podemos finalizar. Queria só agradecer ao senador o tempo que ele nos ofereceu aqui. Isso, eu agradeço também muito, viu, senador Alessandro Vieira. Tem um trabalho longo pela frente, o restante da semana promete ser de muitas informações, é claro. Seguimos de olho e agradecemos o senhor pela participação aqui no All News. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigado, saúde para todos.